Sou diferente. Estou recebendo aqui duas pessoas que eu adoro para a gente conversar sobre o quê? Política. Hoje recebendo aqui o professor Valdejares Oliveira e a professora Mariana Dionísio. Professora Mariana, boa tarde, seja bem-vinda. Os ouvintes conhecem a senhora, viu? Boa tarde, Tiago. Boa tarde à sua audiência. E a gente vai ter uma tarde quente hoje. Professor Valdejares, boa tarde, tudo bem? Também é outro conhecidíssimo dos nossos ouvintes. Boa tarde, Tiago. Uma satisfação enorme estar com você mais uma vez. O convite sempre é muito bem-vindo. Estamos aqui para conversar sobre esse bichinho chamado política. A gente não larga dele, professor? Ele que não larga da gente. Ele que não larga da gente. Vou começar com as damas, então. Professora Mariana, vamos lá. 2026 está bem aí. Muitas movimentações ocorreram esses dias. E aí, o Ciro Gomes foi na Assembleia Legislativa. E para a população que não sabe o que esses movimentos representam, essas visitas, 2026 está muito longe ainda ou nos bastidores já está rolando? 2026 já chegou, né? A disputa política ela depende dessa modulação às prévias da eleição. Então, a gente acaba precisando, no final das contas, a gente acaba precisando ter uma antecipação. É preciso primeiro se articular, né, às vésperas da eleição, para depois conseguir concretizar com nomes mais firmes e mais consolidados para a população. 2026 já chegou e está todo mundo no páreo. São muitos os desafios dos bastidores, mais uma vez, nesse tema, professor, porque você está lidando com o ser humano. O poder é uma coisa que, né, quem está lá, eu acho, quem está lá nunca quer sair. Conseguir ser candidato já é uma coisa muito difícil, né? O próprio partido, primeira coisa, né, o candidato ele precisa convencer o partido a acreditar nele. O candidato precisa convencer a população de que o partido faz sentido, que o partido vale a pena. E o candidato ele precisa convencer, depois que ele ganha, né, depois que ele se torna incumbente, ele precisa convencer o partido de que as suas ideias valem a pena. E muitas vezes as suas ideias são só a repetição de candidatos anteriores. Então, a disputa ela acontece no antes, no agora, no depois, e principalmente para a manutenção daquela pessoa dentro daquela trajetória política, essa articulação é o definidor dessa sobrevivência política. Vamos lá com o professor Valdejares aqui. Eu vou direto ao ponto, uma pergunta bem incisiva, professor. Quem são os nomes que estão postos para serem candidatos ao governo do Ceará em 2026? Aqueles que praticamente certos, os que estão orbitando por ali e alguns que talvez fiquem bem distantes. Quando você falou que ia ser uma pergunta objetiva, eu perguntei quem vai ganhar a eleição. Ganhar, né? Não. Que aí já... Tiago, vamos citar alguns nomes que são possíveis. É o Mano de Freitas, óbvio, vai se candidatar à reeleição, isso é evidente. Pelo campo da direita, certamente o PL vai indicar alguém, pode não ser chapa pura, e eu tenho a impressão que esse alguém chama-se Roberto Cláudio, uma composição para trazer o cirismo para o lado do PL, definitivamente aqui no Ceará. Com relação a nomes assim menos cotados, talvez alguém de uma base da esquerda mais radical, mas nada que seja muito cotado. Eu acredito que os dois candidatos ao governo do Estado que têm chance de eleição sejam, por um lado, Mano de Freitas e, por outro, Roberto Cláudio, apoiado pelo PL de André Fernandes, Carmelo Neto e Pastor Alcides. E o Eduardo Girão já é pré-candidato, né? Já colocou o novo, não tem assim, é um senador, está na cadeira de senador, mas não teve, professor, nesses últimos anos aí, como é que eu vou trazer aqui a palavra? O engajamento, acho que a palavra do momento é essa, né? Dos eleitores para pontuar nas pesquisas, mas é pré-candidato. Ele tem a máxima de que não gosta da reeleição, não concorda e por isso não vai ser candidato ao Senado. Mas Eduardo Girão chega com algum, assim, nas pesquisas não, né? Mas... Que ele vai ser candidato, ele deve ser, porque já falou que vai e já é pré-candidato. Agora, viabilidade política eleitoral, creio que não tenha. Já tive a oportunidade de conversar com o senador Girão e ele deixa bem clara essa convicção. Ele tem um eleitorado fiel a ele, que as pesquisas não apresentam, mas que vai surgir quando ele se candidatar majoritariamente com possibilidade de participar de debates eleitorais. Ele acredita piamente nisso. Agora, se isso vai se transformar em um fato político, é uma outra questão. Com relação a Eduardo Girão, é muito provável que o Novo vá buscar essa aliança aí de uma chapa antipetista. E se isso acontecer, Eduardo Girão vai ser ejetado, muito possivelmente. Mas aí todo mundo então vai ser antipetista, professora Mariana? É a fórmula, né? Ou você é anti-Bolsonaro ou você é anti-Lula e aí está garantido pelo menos a visibilidade? No cenário polarizado que a gente tem hoje, é a melhor estratégia, né? A estratégia mais fácil, é o caminho mais seguro a se seguir. Né? Quando se fala hoje em ser antipetista, muita gente já condiciona ao bolsonarismo raiz. Por outro lado, se eu demonstro que eu tenho uma vertente mais social, automaticamente você já é taxado de petista radical. Ou seja, as pautas foram capturadas por um grupo e ninguém toma? E ninguém toma.
E o mais interessante disso, Tiago, é que quem é bolsonarista valendo não deixa de ser por qualquer evento. Assim como quem é petista raiz tem muita dificuldade de racionalizar outras opções políticas. Então, é muito mais lucrativo para o jogo político no sentido de facilidade de adesão, de engajamento, como você muito bem colocou, é muito mais fácil você se colocar nessa posição polarizada. Porque hoje, infelizmente, mesmo sendo um sistema democrático, mesmo com o nosso pluripartidarismo, mesmo assim, não estar dentro dessa conjuntura de polarização pode ser um suicídio político. E aí podemos citar Capitão Wagner, Ciro Gomes, entre outros, que não Wagner poderia ter entrado no bolsonarismo raiz, não entrou, e aí talvez foi um problema para seu eleitorado. Wagner saiu do bolsonarismo raiz com uma forte rejeição e com uma cara de traição ao partido. E isso pode ter sido predominante para o seu insucesso nas últimas eleições. O Ciro Gomes, ele tenta se distanciar do posicionamento de radicalismo, ele tenta assumir uma veste, uma capa de uma pessoa ponderada e aberta ao diálogo que ele definitivamente não é. Então, a gente tem agora alguns personagens que estão tentando se adequar a esses polos polarizados, a essas pontas polarizadas, mas o pior de tudo é o discurso. Nós somos independentes. Aí esse discurso aí é não de matar, cola, né? Não cola na população, Esse discurso professor. não cola. Essa coisa de, eu sou aqui a terceira via, sou independente, eu quero, né, eu voto pelo povo. Isso não cola no Brasil de hoje? Não cola mais. Já colou? Um dia já colou. Um dia já colou, Vamos, né? você quer uma data? Bora. 1989. Aquela eleição presidencial com 22 candidatos. Nossa. Ali dava para dizer que realmente havia esse tipo de postura. Hoje, não mais. Agora, a política brasileira é polarizada desde 94, quando o FHC derrotou o Lula no primeiro turno. E continuará a ser assim porque nós não temos espaço para partidos fortes, e sim para nomes fortes. Enquanto houver nomes, haverá seguidores, e esses seguidores serão eleitores. A polarização ela é uma característica brasileira, tanto quanto a falta de partidos ideologicamente fortes. Professora, a senhora concorda com esses nomes que o professor falou, de que teremos, então, Eumano de Freitas, certamente, está no cargo, seria muito ruim, até para o próprio partido, não colocar o seu governador para concorrer, seja lá por que motivos fossem. E Roberto Cláudio é por aí mesmo, Ciro Gomes não está, essas manchetes de imprensa, da mídia, especialmente na internet, né, quero dizer, essas manchetes são só para sondagem, Ciro Gomes não vai concorrer ao governo? Ciro Gomes pode fazer qualquer coisa, inclusive nada. Né? Já diz a Ciro canção, Gomes, ele tem uma imprevisibilidade que é inerente à sua figura e à sua personalidade. Ciro Gomes talvez não tenha interesse no governo do Estado, porque ele já concorreu à presidência da República, muito embora tenha tido derrota cachapante. Mas ele já concorreu à presidência da República. Então seria tipo um caído É como se ele caísse de status. de status, né? Não é do perfil do Ciro Gomes fazer um recuo estratégico. Isso não faz muito parte da personalidade aguerrida que ele tem mostrado até hoje. A baleia branca dele está na presidência da República, né? O sonho de consumo dele está na presidência da República e acredito que ele não se contentaria com menos do que isso. O Senado, talvez, pela longevidade do cargo e pela possibilidade de articulação. Isso aí, talvez. Né? O cenário mais provável para o nosso governo do Estado, de fato, Roberto Cláudio, ele teve uma gestão da prefeitura, ele ocupou o paço municipal de maneira muito adequada, ele entregou, ele deixou um legado para a cidade em termos de infraestrutura, em termos de adequação, ele teve atitudes muito heróicas, né, muito providenciais quando da pandemia. Né, ele tomou a frente, teve decisões que foram duras, e foi a época da pandemia, então ele conseguiu fazer uma boa gestão naquela época, mas como ele teve essa iniciativa de seguir o PL, de dar o apoio dele num segundo turno aqui em Fortaleza, ele perdeu muitos eleitores. Isso não se pode desconsiderar. E é humano, se ele não for candidato, o Partido dos Trabalhadores está assinando uma nota de repúdio, colocando no próprio bolso para poder mostrar depois. Porque, assim, não colocar alguém que já está na máquina pública para a reeleição é um demonstrativo de falta de credibilidade, não só do partido naquele candidato, mas também nos feitos daquele candidato. Professor, mas não seria isso que em 2024 talvez o PDT poderia ter feito? E aí tem o ônus, né, de você perder a eleição, como perdeu com o prefeito Sarto, mas talvez pelo que diziam as pesquisas, pelo que dizia a boca do povo mesmo, não era Roberto Cláudio que devia ser o candidato do PDT ano passado, e aí por não querer assinar esse atestado
de incompetência, estou usando a palavra dura talvez, mas por não querer assinar esse atestado, manteve o Sarto e aí perdeu, não foi nem para o segundo turno? A vantagem da minha profissão, Tiago, é que eu só trabalho com os fatos acontecidos. Os fatos acontecidos, Mas, fazendo uma análise, é o seguinte, a gente tem que ver o copo cheio, o copo vazio na metade. Não lançar o candidato é assinar esse atestado que a professora falou agora muito bem. Agora, lançar um candidato com pouca chance de eleição também é um atestado de falta de condição de discussão com a sua base. Se Roberto Cláudio fosse candidato, os candidatos que concorreram com José Sarto apresentariam essa mesma coisa. Foi uma gestão tão mal sucedida que foi preciso trazer outro para ficar no lugar. Qual o peso que isso teria? Lembre-se que na campanha do ano passado aqui em Fortaleza, André Fernandes fez uma mágica impressionante com o uso do horário eleitoral que ele teve. André Fernandes conseguiu, naquele tempo, estamos falando sobre 2024, sair do tempo de radicalismo do YouTube para se apresentar como candidato moderado, batendo de maneira muito delicada, muito bem colocada, sem precisar apelar para isso. Ele com essa faca na mão, dizendo que Roberto Cláudio é candidato porque Zé Sarto não prestou, seria outra forma de ganhar essa eleição. Mas, de todos os modos, candidato que não se candidata à reeleição, acontece o que aconteceu com Joe Biden nos Estados Unidos. O próprio lado dele perde força de diálogo, perde força de argumentação. Mas nesse caso não foi o que foi alegado questão de saúde, professor? Mesmo a saúde, as pessoas não têm a compreensão de que, o cara tinha quase 80 anos, estava com... Agora você está falando de compreensão com eleitorado na época da eleição. Eu fiz a pergunta para ele, professora, sobre quem seriam os candidatos ao governo. Agora, para a senhora, quem a senhora acha que vai estar compondo a chapa com aquela fotografia atrás do candidato ao governo para as 2 vagas do Senado? Nós temos alguns nomes aí. José Guimarães, que inclusive nossa solidariedade, perdeu sua mãe essa semana, toda nossa solidariedade a ele num momento tão difícil. Mas aí, José Guimarães, Eunício Oliveira pode voltar, professora, para o Senado? Ele é deputado, mas como deputado parece não ter o protagonismo de quem já foi presidente do Senado, né, do Congresso. Quem seriam esses nomes que vão estar lá? Alcides Fernandes, Guimarães, Luiziane, quem é mais? Eunício, enfim. O leque é amplo. A gente tem... Wagner. Capitão Wagner é possível. Eunício Oliveira é um nome provável, inclusive não é nem mais possível, é um nome provável. Mas ele vai complicar a divisão das vagas, né? Porque ele vai... Se ele disser assim, eu quero ser o candidato, eu vou apoiar alguém, e se me rejeitarem, eu posso prejudicar? Eu acredito que o Eunício, ele já tem um apoio, ele já tem um percentual de apoio que é favorável à candidatura dele. Primeiro porque ele tem um histórico, ele realmente é um articulador, ele sabe o que fazer dentro do Senado. Então é um nome que parece ser mais palatável? É um nome mais palatável, boa palavra. Ele é um nome mais palatável para o governo e para a situação, né? Ele não confronta com muitas ideias, ele negocia bem com o Centrão. Então, é um nome que é interessante para o governo, para a base governista. Centrão, inclusive. Porque ele é centrão, ele faz parte da base governista. Então, é como se devesse a ele essa possibilidade de concorrer e, sem dúvidas, ele quer. Né? O Senado sempre foi o campo em que Eunício melhor se articulou. Isso aí é o dever de casa dele. No PT, matando, professora, cravando, vai Luiziane ou vai Guimarães? Luiziane está numa situação desconfortável porque ela está apoiando, dentro do diretório, da eleição do diretório interno aqui no Ceará, ela está apoiando o nome do campo de esquerda, que não tem sido... É a Mari Lacerda. Mari Lacerda. E aí ela está apoiando esse nome do campo de esquerda, que não é o nome mais festejado dentro do Partido dos Trabalhadores, porque tem uma característica forte de militância. E hoje o partido, ele tende a seguir a linha do campo democrático por ser uma linha mais pragmática, né, que consegue negociar melhor, que consegue se articular melhor com os outros partidos e fazer, por exemplo, coligações que o campo de esquerda não tolera. Que o campo de esquerda fala claramente, olha, a gente não quer coligação com esse personagem e com esse outro, porque eles claramente são de um outro partido e eles precisam aqui de uma janela de oportunidade. Então, se o próprio PT, hoje, tem essa dimensão interna e a eleição do diretório estadual é algo importantíssimo para o partido, inclusive para a definição dos nomes nacionais, se o próprio PT internamente tem essa discussão e apoia mais o campo de direita, muito provavelmente, Luiziane não é o nome mais forte para concorrer ao Senado. Chutaria, né, o José Guimarães é o nome mais, enfim, mais aclamado. E para o PT, para congregar os nomes, ainda não nos esqueçamos das negociações do PSB com Cid Gomes para o Júnior Mano.
Ou Romeu Aldigueri. Ou Romeu Aldigueri, que tem feito um trabalho interessante na Assembleia. Então, não dá para cravar 100% os nomes ainda, mas o PT ele vai primeiro se organizar internamente para depois definir esses nomes. Professor Valdejares Oliveira, onde é que entra Cid Ferreira Gomes nessa disputa de Senado, de articulação? Qual vai ser o papel dele? Se ele tem dado demonstrações, né? Falas aqui e ali que não quer, que não vai concorrer ao Senado, mas só saberemos quando chegar lá. Qual é o papel desse Cid Gomes? De ser fiel da balança para os dois lados. Para onde ele for... Para onde ele for, ele vai levar um peso político muito grande. Ele tem consciência disso. Tanto que está lá no bar dele, lá no Barrigudinho, lá na Serra da Meruoca, consciente disso, ouvindo lá o seu brega. Cid Gomes, será que você está fazendo o que agora, Cid Gomes? Está comendo uma panelada? Cuidado com panelada, né? Inclusive, com um negocinho, uma marditazinha, né? E com a companhia de Márcio Greik. Mas como é que fica ele então, né, professor? Ele tem muito poder. Ele tem poder e ele só abre mão desse poder se ele quiser. Ele, assim como é o Mano de Freitas no governo do Estado, ele só deixa de ser candidato à reeleição se ele quiser. Dá a entender que vai querer, mas depende da composição política. Antigamente, o que acontecia, como nós não tínhamos esses dois lados tão claramente identificados, você vai ver 4, 5, 6 candidatos ao Senado por várias chapas diferentes que vão se aproximar no segundo turno para o governo do Estado para fazer uma coligação mais forte. Esse ano é pouco provável. Esse ano é muito difícil que Cid Gomes ele vá puxar um candidato majoritário que não esteja no PT ou no PL. Eu acho que Cid Gomes ele não vai ser candidato e acho que ele vai apoiar um candidato de composição se aproximando da esquerda do PT. Se esse candidato vai ser Júnior Mano, a gente não pode afirmar com todas as letras. As pessoas dizem, não, mas tem um problema aí da rachadinha, aquele negócio todo e tal, mas vamos lembrar que Camilo Santana, quando foi apresentado para ser candidato majoritário, tinha o problema dos banheiros. Né? E foi eleito com folga, graças ao apoio do cirismo. É importante lembrar disso. Cid Ferreira Gomes tem uma capilaridade política que dá a ele condição de indicar candidato e bancá-lo de maneira tranquila. Se ele vai ser esse candidato, eu particularmente acho que ele não quer mais. Mas se ele vê a necessidade de assim fazendo para garantir que o seu lado ganhe, ele vai. Mais uma vez, para usar a frase do irmão dele, um soldado de partido. Falar em irmão dele, Ciro Gomes, eu acho que não vai ser candidato ao Senado. Antes que você pergunte. Eu ia perguntar, né? O que ele vai ser? Ele quer a presidência? Como falou a professora, é o Moby Dick dele, a baleia branca. Ele ficou, professor, pouco tempo na prefeitura de Fortaleza, pouco tempo no governo do Estado. E foi sempre para saltos mais altos, né? Demonstrando uma característica dele, depois foi ser ministro e tudo mais. Agora, professora, pensando também nesses nomes todos, né? A disputa para o governo do Estado do... Vamos relembrar aqui, eu quero falar da apunhalada nas costas que Ciro Gomes falou quando da escolha do Cid Gomes por ficar do lado de Camilo Santana. Vamos relembrar algumas punhaladas nas costas? Eu estou apenas parafraseando o Ciro Gomes, tá? Lúcio Alcântara, em 2006, era o governador do estado do Ceará, que foi eleito em 2003, com apoio de Tasso Gereissati, o homem mais poderoso do Ceará e tudo mais. Em 2006, Tasso apoia quem? Cid Ferreira Gomes. Depois foi apunhalado pelas costas. Estamos usando aqui uma frase, parafraseando, né? Essas traições, professores, entre aspas, são tão comuns, não demonstram que os acordos que fazemos agora em política podem não estar lá na frente e ser cumpridos? Você fazer acordo com político é um negócio complicado, né? Sobretudo você ter confiança na longevidade do cumprimento daquele acordo. Os acordos com personalidades políticas, eles dependem completamente do que está acontecendo agora, do recorte do momento, né? Então, quando é prometido ao Ciro Gomes uma possibilidade de apoio para a incumbência em determinado cargo, isso é vendido a preço de hoje, né? Não dá para considerar isso para ser vendido a peso do ano que vem, das próximas eleições. E Ciro Gomes é o primeiro a saber disso. Ciro Gomes ele pode ser qualquer coisa menos ingênuo, né? Não parte das características do Ciro Gomes ter essa ingenuidade, assim como não parte da característica de nenhum desses incumbentes que a gente conhece também, parte desse pressuposto de espírito republicano acima de qualquer coisa e ingenuidade máxima. Não cabe. Só que o que acontece? Quando a gente fala de traição, a gente está falando de um dever de fidelidade em que ambas as partes se comprometeram e que, enfim, vão seguir uma ideologia partidária para até o fim da vida. Só que a gente tem que partir de um pressuposto.
Ideologia partidária, o professor vai ter que concordar comigo, ideologia partidária faz parte muito mais de um discurso do que de uma realidade. Ideologias partidárias, elas permanecem como uma pasta, está escrito em pauta, mas não necessariamente elas se materializam na vida real. Ciro Gomes é a última pessoa que a gente pode conhecer que tem uma vinculação extrema à ideologia de qualquer partido, considerando que ele já fez parte de 14, de 15 partidos diferentes. Então, não dá para a gente integrar isso. E para a população, é importante sempre entender. Política é estratégia. Política não é passional. Então, entender que um político que mudou de partido, por exemplo, traiu o seu eleitorado ou traiu o próprio partido, isso se distancia da racionalidade política, que é essencial. Não há paixão, não há esse amor fervoroso pelos ideais republicanos acima de tudo. Há interesses. E esses interesses são negociáveis de partido a partido. Isso que ela falou, vi de Geraldo Alckmin, professor, talvez nos últimos... É porque quando o Geraldo Alckmin foi serviço de Lula, talvez aquela polarização com aquele PSDB já fazia tempo, então muita gente tinha esquecido, né? Não estava tão nessa. Mas agora eu queria partir aqui, professor Valdejares, para Alcides Fernandes, né? O Ciro Gomes demonstrou que vai votar no Alcides Fernandes para o Senado. Isso seria também uma comprovação de força de André Fernandes? Eu não tenho dúvida disso. Numa composição antipetista que inclui Ciro Gomes, André Fernandes, quando indica o seu pai como candidato abençoado por Bolsonaro, está dizendo que esse pedaço da chapa é meu e ninguém lambe. Ninguém tasca. Agora, se Alcides Fernandes vai conseguir decolar só com o apoio de Bolsonaro e de André Fernandes, é uma questão que a gente precisa discutir. Porque eleição do governo do estado do Ceará e chapa majoritária no Ceará não é Fortaleza apenas. Envolve municípios do interior. E talvez falte a esse grupo político de André Fernandes e Carmelo Neto essa capilaridade do interior que o pastor Alcides certamente não tem. Agora, de que maneira eles vão trabalhar isso? Bem, vai passar pelo marketing político. Uma das boas maneiras de agir é no eleitorado evangélico, que se aproxima muito dessa pauta conservadora e que poderia ser atraído. Mas para convencer essa evangélica é preciso apresentar o candidato como sendo viável. Outro detalhe importante com relação a André Fernandes, ele não pode ser candidato nem ao Senado nem ao governo do Estado. Na hora que ele diz, meu pai é candidato ao Senado, ele está dizendo claro que meu pai não é candidato ao governo do Estado. Então, ele abre a chapa majoritária para pelo menos mais 2 nomes. Na cabeça dele, talvez o ideal fossem 2 nomes do PL. Mas talvez ele próprio saiba que isso não vai acontecer. Não é possível. Portanto, aproximar-se do cirismo e o Ciro dizer, está aqui meu candidato ao Senado, interpreta-se que Ciro Gomes diz, então o outro candidato ao Senado é meu. Ainda que ele não vá para o palanque, que eu acho pouco provável estar Ciro Gomes e André Fernandes no mesmo palanque. Né? Por quê, professor? Professor, o que a senhora acha aí? Gente, Ele Ciro me Gomes, desafia, viu, professor? se ele desafia, Ciro Gomes divide, assim, ele tem uma dificuldade imensa de dividir palanque, né? Dividir as atenções. E André Fernandes também. Né? André Fernandes, inclusive, eu recordo quando houve uma participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, de Nicolas Ferreira, em abril de 2024, para o pré-lançamento da candidatura de André Fernandes, o grande foco era fazer a identificação de André Fernandes como sendo um menino ungido pelo Divino Espírito Santo e que precisaria fazer uma modificação estrutural na cidade. E aí, no palanque, a única pessoa para quem ele deu realmente espaço foi para o Jair Bolsonaro, que, enfim, a criatura precisa dar um espaço para o seu criador. Sim. Ciro Gomes não divide palanque, porque Ciro Gomes ele tem uma dificuldade, inclusive, a não ser que ele faça isso nos 15 minutos do segundo tempo, que ele consiga... A matemática foi errada, são 45 minutos do segundo tempo. Mas, assim, no apagar das luzes do segundo tempo. Mas o fato é que Ciro Gomes, para ele fazer uma divisão de palanque, ele tem que ter uma certeza cravada, como ele tinha com Roberto Cláudio nas eleições de 2022. A gente via nas eleições de Roberto Cláudio, em 2022, várias vezes Ciro Gomes dividindo o palanque e se colocando como apoiador às claras. Nesse momento, talvez, não sei se vai ser tão estratégico ou se de interesse de Ciro Gomes fazer isso. Pois bem, 4h26, o tempo sempre corre demais quando a gente trata desse tema. Eu vou deixar aqui para a gente encerrar, vou atender aos nossos ouvintes aqui. A pergunta é para os dois, tá? Existe extrema-direita e existe extrema-esquerda? Porque quando eles participam aqui... A turma vem para cima de mim, viu, professor? E aí, existe extrema-esquerda e extrema-direita no Brasil? Sem voltarmos aos conceitos originais de esquerda e direita, mas nesse contexto de hoje. Bem, você precisa, para chegar nesse ponto, meu caro Tiago,
Partir do princípio que a direita brasileira, ela seria quem? O PSDB? Eu creio que não. Ou o PSDB é um Eu centro? acho que o PSDB... Então, a direita brasileira seria o novo? Se você partir do princípio que o PL, que o bolsonarismo é muito mais à direita que o novo, eu vou dizer que ele é uma extrema-direita. Certo. Mas, ideologicamente falando, o conceito de extrema-direita não é o bolsonarismo. Talvez uma extrema-direita tupiniquim, abrasileirada, Então, o termo é utilizado muito mais para dar um caráter pejorativo, pejorativo que ideológico. É uma narrativa política. O conceito de direita, ele não parte do mesmo ponto que o bolsonarismo parte na extrema-direita. Agora, se você começar a fazer a análise do cenário político, quem é direita, quem está mais para lá, aí você vai poder usar o termo extrema. No Assim contexto. como acontece o mesmo do outro lado, à esquerda. O PT nunca foi, não PT mas o será PT e jamais nunca foi, foi né? extrema-esquerda. O PT ninguém Agora, nunca pensou nisso. existem partidos que ideologicamente se apresentam muito mais à esquerda que o PT. Eles são extrema-esquerda? Não, não são ideologicamente falando. Mas se eles Mas no estão mais contexto- para lá da esquerda, por uma questão semântica, sim. Agora, eu particularmente não gosto de usar esse termo. No Brasil, não. Professora Mariana. Quando a gente fala de extrema esquerda e extrema direita, a gente está falando da forma radical como se administra um Estado. Aqui no Brasil, concordo perfeitamente com o professor. A gente não tem, na presidência da República hoje, uma extrema esquerda, muito pelo contrário. Lula tem um perfil muito mais liberal, por exemplo, E pragmático. e pragmático. Não, ele não atende aos anseios do que se entende como extrema esquerda. E a extrema direita é uma preocupação muito grande com a administração do país ou da cidade, enfim, do Estado, sem a participação do Estado. Né? É uma ideia de onipresença autoritária, principalmente, de uma onipresença em que o Estado ele é liderado preferencialmente por poucos ou apenas um partido. Então, a ideia da estrutura de extrema esquerda e extrema direita no Brasil, ela ainda começa a se construir. Popularmente, a gente conhece extrema direita e extrema esquerda pelas declarações dos agentes políticos, né? As declarações xenófobas, as declarações misóginas, as declarações que alheiam o Estado social, as declarações que se preocupam muito mais com pautas de costume do que com pautas sociais, aí a gente consegue coincidir esses discursos com um discurso de extrema direita, ao mesmo tempo em que uma preocupação, uma relevância com pautas sociais, com temas de minorias ou maiorias minorizadas, acaba sendo confundido com extrema esquerda. Mas tudo diz respeito à forma como se administrar o Estado. Tá aí, tá respondido. Minha gente, agradeço demais a vocês. Eu ficaria aqui até às 7h40 da noite com vocês dois, viu? Mas agradeço demais, professora Mariana, mais uma vez, por seu tempo. Professor Valdejares, vai voltar para o trabalho já ainda, né? É preciso ministrar aulas, eu vivo disso. Muito bem, agradeço demais, professor. Até uma próxima, tá? Obrigado, Tiago. Muito Obrigado, bom estar com professor. vocês mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Estamos à sua disposição. Conte conosco. Professora Mariana, obrigado mais uma vez, tá? Muito obrigada. Valeu, gente. São